A gente vai seguir nesse assunto agora conversando com Fernanda Manhota, nossa analista de internacional do CNN 360. Meu boa tarde a você. O Irã tem registrado repetidos episódios de repressão, como o Américo Martins estava descrevendo, mas queria que você aprofundasse um pouco mais para a gente, Manhota, como funciona o regime do Irã e o que aconteceria em um potencial envolvimento de Donald Trump em tudo isso, sem falar que é muita coragem desses manifestantes irem às ruas em um regime tão duro, tão repressor quanto o regime dos ayatolás no Irã. Manhota. Pois é, Yuri, boa tarde a você, a todos que nos acompanham. A maior parte, Yuri, das análises de risco político que se desenham nesse novo ano, no início de 2026, dão conta do Irã no radar justamente pela possibilidade de uma eventual transição de regime. Esse é um processo que vem já dando sinais há algum tempo, como a gente acabou de ver no boletim, e que, claro, é difícil de prever, mas a fragmentação, a revolta interna, costuma dar alguns sinais. E esses protestos, eles justamente corroboram com essa visão. Então, para quem não se lembra desse capítulo da história, o Irã passou por uma revolução no final dos anos 70, que destituiu o regime anterior, uma monarquia que era, inclusive, apoiada pelos Estados Unidos, que tinha no Irã um aliado regional, e desde 79 o Irã se transformou no que a gente costuma chamar de uma república islâmica. Isso significa, Yuri, que, embora existam outros estamentos políticos no país, quem de fato manda, quem detém o chamado poder supremo é o líder religioso, ele é a figura mais poderosa do país. Hoje, quem ocupa esse cargo é o Ali Khamenei. É ele justamente que toma as decisões mais estratégicas, Ele controla forças armadas, influencia o sistema de justiça, tem, inclusive, muito poder sobre a comunicação, a mídia estatal iraniana e, basicamente, dá as diretrizes das principais decisões que afetam a inserção internacional do Irã. Isso significa que o povo iraniano, ele até participa de pleitos, até chega a votar, mas com muitos limites práticos, Quer dizer, o país tem um presidente, tem um parlamento, mas efetivamente não cabe a essas figuras políticas definir rumos que possam ser transformadores da realidade dessa sociedade. Inclusive porque, dado o fato de que é uma república islâmica, como o Américo bem demonstrava nesse boletim, existe sempre um filtro religioso, Inclusive, existe uma estrutura chamada Conselho de Guardiões, que costuma participar desse processo de acomodação política. Por essas e outras, Yuri, é que os direitos individuais são sempre descritos no Irã como muito limitados, A gente falava sobre liberdade de expressão muito restrita, imprensa controlada, mulheres com seus direitos cerceados, e isso é justamente o que tem criado uma panela de pressão como essa que a gente está vendo agora. Quando a gente mistura as questões sociais, de direitos, e a questão econômica, isso acaba se transformando numa bomba relógio. A desvalorização do real, que é a moeda deles, mais a inflação, que foi amplificada nesse último ano pelo aumento das sanções internacionais, É bom lembrar que o Irã vem sendo sancionado já há décadas, mas que nesse último ano, até pelos conflitos no Oriente Médio, essas sanções foram elevadas. Isso faz com que a casta da elite do país, ela de certa maneira continue, desfrutando de certas benesses, ela acaba de alguma maneira encontrando meios para escapar das sanções mais duras, mas a grande massa, as pessoas em geral, elas acabam tendo o seu custo de vida muito, muito alterado, E isso é o que está, nesse momento, gerando esse conflito. A repressão, nesse sentido, vem como mecanismo desse governo de tentar manter o controle, de certa maneira, dar longevidade ao regime. Em relação ao presidente Trump, esse é um momento oportuno para ele, para a sua política, Desde que o Irã passou por essa transição de regime no final dos anos 70, como eu disse, os Estados Unidos deixaram de ter um
um aliado nesse país e passaram a ter, na verdade, um principal adversário regional, poderoso, militarmente experiente, que tem recursos importantes, que tem ambições nucleares e que, evidentemente, funciona como um triangulador de interesses para outros países com quem os Estados Unidos também não mantêm boas relações, como é o caso da própria Rússia, em alguma medida da Venezuela, além de o envolvimento, né, já amplamente discutido do Irã com forças paramilitares ou grupos terroristas, como é o caso do Hamas, o Hezbollah e por aí vai. Então, o presidente Trump aproveita esse momento de insurgência interna basicamente como o timing para novamente reforçar que não interessa aos Estados Unidos manter o Irã no regime tal qual ele se apresenta. É bem provável até esse momento, Yuri, que esse tipo de envolvimento dos Estados Unidos aconteça por vias militares, por exemplo, mas é esperado sim que pelo menos duas ações possam ganhar fôlego. Primeiro, o aumento da coerção econômica, então aproveitando que o estrangulamento via sanções começa a dar resultados e criar essa ebulição, essa efervescência social, que é o propósito das sanções. No fundo, quando se impõem sanções, a ideia é que vai haver uma revolta interna nos países e que esses revoltados, então, vão se levantar contra o governo. Então, é o que se espera no caso das sanções. O presidente Trump deve continuar investindo em políticas, né, de coerção econômica que, de fato, costumam ser as suas ações preferidas, aquelas a que ele recorre com mais frequência. Então, não seria de se estranhar se nós víssemos agora não só o discurso ganhando tração, como já começou, mas também novas sanções sendo impostas ao Irã para tentar isolar ainda mais o Irã do sistema financeiro internacional, o que já é um problema também do ponto de vista dessa desvalorização da moeda e da inflação. Também é possível que haja algum grau de articulação via OPEP para que a oferta de petróleo seja mantida alta e, portanto, o preço seja controlado mais baixo, o que afeta também o Irã, que ainda depende muito desse recurso, né, para a sua riqueza. É bom lembrar que o PIB está bastante estagnado, em alguns casos, em setores ele até regrediu. E do segundo ponto de vista, para concluir, Yuri, além da coerção econômica, é bastante provável também que, ainda que não abertamente, os Estados Unidos passem a apoiar esses grupos dissidentes, né? Então, dar vazão, dar voz, estimular esses grupos internos insatisfeitos, né? Esses grupos que, de alguma maneira, saem às ruas para, eventualmente, se favorecer de uma mudança de regime. No fundo, para os Estados Unidos, uma mudança de regime no Irã hoje, desde que ela fosse, claro, mais pró-Ocidente, seria desejável. Então, consigo ver, nessa atual circunstância, pelo menos ações nessas duas frentes.